Paz e graça, meus amados irmãos. Quero convidar vocês, a gente analisar um pouco o livro do profeta Oséias. Vamos ler, a palavra de Deus que se encontra em Oséias, capítulo 14, verso de número 1, que diz: Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estais caídos. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Para nós entendermos o livro de Oséias, precisamos primeiro analisar também o contexto, como estava a situação do povo. Observe que no capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor é dirigida a Oséias, que era filho de Beeri, e ele teve, a possibilidade, a oportunidade de receber a palavra de Deus e ser um profeta durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então aqui precisamos entender que Oséias é do período em que já havia acontecido as divisões das tribos. 10 tribos para o norte, chamado de Israel, que tinha como capital Samaria, e 2 tribos para o sul, Judá, que chamava-se a tribo de Judá, que tinha como capital Jerusalém, onde também havia o templo. Só para nós entendermos, o rei de Israel era Jeroboão, o 2, E naquele período, Israel, de fato, tinha um rei e a própria nação estava vivendo uma apostasia perante o Senhor. Você vai ver que a primeira palavra que é dirigida a Oséias, o Senhor diz o seguinte, verso 2 do capítulo 1: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Deus pela primeira vez fala com o profeta Oséias e manda que ele tome uma mulher de prostituições para mostrar ao profeta, e trazer uma palavra também revelando que Deus, que Oséias era o tipo de Deus, e que a mulher que ele tomou de prostituições figurava o povo de Israel, revelando que Deus, tinha tirado o povo de Israel do Egito, tinha, feito o povo de Israel caminhar pelo deserto, cuidando, zelando, dando ali o alimento, concedeu ao povo de Israel, a promessa, da terra que manava leite e mel, e agora o povo de Israel, como o próprio versículo diz no final, desviou-se do Senhor. Ou seja, o contexto era que o povo de Israel estava adorando a Baal, o povo de Israel estava em prostituição, adorando a outros deuses. Você vai lembrar que quando as tribos foram divididas, Jeroboão I lá, em 1 Reis, ele faz bezerros, 2 bezerros, e o povo agora passa a adorar esses bezerros. O Senhor vai usar também o profeta Oséias para falar, sobre esses bezerros, Então o contexto era esse. Outro ponto que vale ser ressaltado, é a corrupção geral que estava, acontecendo em Israel.
O capítulo 4 ilustra isso, né? Fala o seguinte, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela, primeiro, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então é Deus revelando que a terra não tinha amor, não tinha conhecimento de Deus, não tinha verdade. E o que é que tinha nessa terra, né? O verso 2, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, né? Furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então, os irmãos podem perceber que Oséias já está mostrando mais do contexto da época. É que não tinha amor, não tinha Deus e nem tinha o conhecimento de Deus. Oséias, ele traz um versículo também muito importante, né, para os nossos dias. Ele diz no verso 6, o meu povo está sendo destruído, Deus falando, porque lhe falta o conhecimento. Aí ele revela a corrupção também na área religiosa, porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, os irmãos podem perceber que até os sacerdotes tinham se esquecido da lei, não queria, né, servir a Deus segundo as Escrituras, mas também estavam, né, caminhando pela trilha, pela estrada, né, da corrupção. Perceba que ele mostra aqui ao povo de Israel, revela aqui Deus falando através do profeta, que além de perjurar, de mentir, né, de furtar, de adulterar, o povo não queria saber de Deus, não queria o conhecimento de Deus, né? E quando alguém não quer conhecer ao Senhor, não quer saber de Deus, logo ele se esquece de Deus. E Salmos 9:17 diz, né? O ímpio será lançado no inferno e todo aquele que se esquece de Deus. Não podemos, irmãos, nos esquecer de Deus. Deus é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é aquele que enviou seu Filho para morrer na cruz para nos salvar e quer que a cada dia, né, de fato e de verdade conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? E o capítulo 5, ele continua numa repreensão aos sacerdotes, aos príncipes, né? O capítulo 6, né, Oséias revela ali, né, uma conversão de fato insincera do povo, né? Que tem momentos, né, que de fato, né, há uma conversão insincera, na qual diz, ó, o Senhor de fato trouxe uma palavra, né, mostrando que é para o povo se arrepender. Se não se arrepender, vai ter um juízo, e alguém diz, eu vou me arrepender, o Senhor vai me livrar, e não muda de vida, não muda de atitude. Então Deus usa Oséias para revelar como estava a situação do povo e também trazer ao povo palavras de juízo, mostrando que Israel seria destruído. Perceba também que dentre essas mensagens, né, que Deus está revelando o pecado do povo e revelando que iria punir o povo, né, o Senhor também demonstra o seu amor. Demonstra o seu amor no capítulo 2, né, versículo 14, que diz, portanto, eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então aqui também revela o amor de Deus, que mesmo o povo pecando, né, viria de fato a punição, porque o pecado, né, tem consequências, mas Deus revelando que no futuro, né, ele de fato vai restaurar ao povo de Israel. Mas, né, para concluirmos uma análise,
capítulo 9, capítulo 10, né? Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, o Senhor continua, né, revelando, né, a situação do povo de Israel, revelando, né, que o povo de Israel de fato estava em pecado, iniquidade, mostrando que Efraim se afastava a cada momento de Deus, né? Mas no capítulo 14 tem uma palavra maravilhosa. O profeta, usado por Deus, chama o povo ao arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então é Deus falando: olha, você está caído por causa do teu pecado, mas é tempo de voltar, é tempo de se converter. Aí o versículo 2 demonstra que é tempo de ter convosco palavras de arrependimento, ou seja, o pecado é um problema, mas para o pecado há uma solução: se converter, confessar e deixar, porque os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Confessar e abandonar o pecado, se converter ao Senhor, se voltar para Deus, se render ao Senhor, porque se houver um arrependimento, o Senhor perdoa. Há consequências, mas o Senhor perdoa, o Senhor limpa, o Senhor purifica. 1 de João, o Senhor usou João para dizer: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia você pecar, há um advogado fiel, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, não só pelos vossos, mas pelos de todo mundo. Então, aqui revela o amor de Deus, dizendo: se você se voltar para mim, porque o Senhor chama o povo ao arrependimento, e se o Senhor chama o povo ao arrependimento é porque Ele quer perdoar, Ele quer transformar, Ele quer mudar. E esse livro se encerra com um apelo final, né? Qual é o apelo? Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Então é Deus usando o profeta para dizer: olha, quem está lendo essas palavras, quem é sábio, quem é prudente, procure andar nos caminhos do Senhor. Procure trilhar os caminhos de Deus, porque quem anda nas transgressões, neles cairão. Deus em Cristo vos abençoe. Medite nesse livro. Deixe Deus falar ao teu coração e seja abençoado por Deus.